Como preparar a sua equipe para a implantação de um novo ERP? É um desafio. Damas e cavalheiros, eu sou Marcos Salvo, mestre do ERP, e eu venho falar hoje com você a respeito de um assunto que sempre esteve nas teses de mestrado a respeito de ERP, a respeito de tecnologia, a respeito de novos sistemas, a respeito de novas tecnologias, de inovações, etc. A dimensão humana, a dimensão da capacitação do pessoal para usar as novas tecnologias, para exercitar os novos processos, para fazer as inovações. E é sempre difícil, porque os seres humanos têm aquelas características muito humanas que requerem um tratamento especial. E de maneira geral, falando especificamente de ERP, o que nós temos é uma situação na qual os ERP sempre tiveram aquela ideia de fazer um treinamento baseado em módulos. Esse módulo, esse módulo, esse módulo, e de aí passar para o processo. Esse processo. Em larga medida, o que acontece nas implantações de ERP é que você tem aqui o seu processo, tal como a empresa executa. E você tem aqui o ERP, tal como ele funciona. E aí é preciso fazer uma transliteração. Como executar o processo dentro do sistema? E aí vem dois problemas, né? O primeiro é que as pessoas precisam saber qual é o processo. E o segundo é que as pessoas precisam entender como é que o sistema funciona. Porque são coisas diferentes, são coisas desconectadas. E aí o que acontece é que muitas vezes as pessoas vão anotando num caderninho como executar o seu processo. Entro na transação 327, faço isso daqui. Entro na transação 418, faço aquilo ali. Aí eu mudo de módulo, vou para outro lugar, faço não sei o que, aí eu mando um e-mail para o Zé ou para Maria e aí ele executa a tarefa dele. Sempre foi assim, sempre foi necessário que as pessoas decorassem um passo a passo, sempre foi necessário que as pessoas tivessem um caderninho ali do lado para saber o que fazer. Porque são muitos processos, porque os ERP são complicados, são grandes, são cheios de telas, são cheios de módulos, e sempre foi assim. Mas agora, no século XXI, não é mais aceitável que seja dessa maneira, né? Para você capacitar a sua equipe, principalmente esse pessoal da geração nova aí, esse pessoal que está acostumado com softwares muito bons, muito modernos, muito inovadores, toda hora sai um aplicativo, toda hora sai uma coisa diferente, esse pessoal tem características diferentes e tem dificuldade para ficar nesse nheco, fazendo passo a passo ali sempre a mesma coisa. Você precisa de um ERP em que o seu processo esteja lá no ERP. A ideia é fazer com que o seu ERP seja suficientemente flexível para incorporar o seu processo, sem que seja necessário uma customização, sem que seja necessário uma nova versão do sistema, uma programação. Então você configura o seu sistema de maneira que o processo seja executado de maneira fluida e natural. E aí o que vai acontecer é que você não precisa treinar o seu usuário para usar o ERP. Você treina o seu usuário para executar o processo em linha reta. Ele vai entrar ali e o próprio sistema conduz o usuário na execução do processo. Aliás, essa é uma coisa que nós já falamos aqui várias vezes, né? A diferença entre o que era o antigo ERP e o que é o atual EIP, uma plataforma inteligente de gestão. É quando o sistema sabe o que tem que ser feito e conduz o usuário nessa execução passo a passo. E quando o usuário executa a sua tarefa, ele não tem que avisar ninguém: ei, terminei a minha tarefa, agora é a sua vez. Não. O próprio sistema se encarrega de levar para o próximo usuário qual é a tarefa que tem que ser feita e monitorar o tempo de execução dessa tarefa para avisar para ele: olha, está quase vencendo o seu prazo, você tem que executar isso daqui, ou mostrar para as outras pessoas que executam o processo onde é que as coisas estão paradas. De maneira que o desafio de treinar e capacitar as pessoas para usar os ERPs está cada vez mais associado ao desafio de treinar as pessoas para a execução dos seus processos, de maneira flexível, de maneira intuitiva, de maneira simples. Não mais aquela confusão de ficar fazendo uma colinha para saber qual é a tela que você vai usar, qual é a conta contábil que você tem que colocar em cada circunstância, porque isso é ultrapassado. E mais, toda vez que o sistema troca de versão, você tem que retreinar os funcionários porque muda a tela, muda o módulo, muda tudo. Numa situação em que você tem o processo dentro do sistema, quando você muda o seu processo, na medida que o próprio sistema conduz o usuário, você não precisa retreinar o usuário, porque o próprio sistema diz: olha, está faltando isso daqui. E agora está indo para lá e não mais para lá. Isso vale inclusive para aquelas coisas que são automáticas. Às vezes você tem uma integração com um sistema externo ou com uma plataforma externa,
ou com um equipamento, falando cada vez mais de internet das coisas, e o próprio sistema cuida disso. Eu, usuário, faço minha tarefa. Se o próximo passo é fazer uma integração com um marketplace, ou com uma plataforma externa, ou com um equipamento, ou com um veículo, o próprio sistema vai lá, se comunica com o outro sistema, ou com outro equipamento, pega o que tem que pegar lá, retorna e já envia para quem vai executar o próximo passo de maneira instantânea, de maneira automática, de maneira não customizada, simplesmente configurada, simplesmente estruturada como um processo com começo, meio e fim, que não requer um conhecimento específico do usuário sobre o que é que tem que ser feito em cada circunstância, o que é que tem que sair daqui, o que é que tem que chegar ali. O próprio sistema sabe, o próprio sistema avisa o usuário, e aí fica mais fácil para todo mundo. Você já teve uma experiência de fazer um treinamento daqueles chatíssimos dos ERPs à moda antiga? Manda aqui para nós, vamos trocar uma ideia sobre isso. Conta pra gente como é que foi. Eu já participei e achava um ó. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Deixa seu like.